Vocês estão com um caderninho aí para anotarem as coisas? Eu quero que vocês deem uma olhada nisso aqui. Proposta de intervenção. Por enquanto, esta é a estrutura que vocês vão usar para fazer uma proposta de intervenção. Se depois, por que eu disse por enquanto? Se você conseguir depois ampliar, modificar, mudar a palavra, beleza. Se não, quiser manter essa estrutura aí, sem problema algum também. Este aqui é um modelo padrão de proposta de intervenção que contempla os quatro itens que vocês precisam colocar. Então, eu não me recordo se antes da suspensão das aulas eu havia passado isso para vocês. Eu acho que sim, mas se alguém ainda não tem anotado, anota agora. E todas as redações que vocês enviarem, proposta de intervenção com esta estrutura, porque ela te obriga a... Peraí, tem gente bloqueada aqui, né? Ela te obriga a colocar todos os elementos, entendeu? Ela faz com que você... Ela faz com que você seja obrigado a colocar. Veja só, desse modo, eu uso para quê? Desse modo, para concluir. Eu estou começando um último parágrafo, eu tenho que começar com um termo que conclua. O que eu posso usar? Desse modo, portanto, então. Você vai escolhendo. Veja o que você gosta mais e escolha. E não é nem aquele caso assim, eu coloco desse modo em todas as redações. Que horrível isso. Gente, corretor do Enem só vai ler uma redação. Só vai ler uma redação. Então, se você faz isso em todas, não tem problema, tá? Fica chato para a Fabrícia ler? Fica. Não tem problema com isso. O corretor do Enem só vai ver uma redação sua. Então, ele não vai saber que você fez todas dessa maneira. E aí você escolhe o mecanismo de conjunção que você gosta mais. Eu gosto mais desse modo, eu gosto mais do então, eu gosto mais do portanto. Escolha o que você gosta mais. E comece com ele, porque você está começando uma conclusão. Desse modo, vírgula, Opa, tem um erro aqui. É necessária uma ação. É necessária, porque é ação, gente. Uma ação do. Tudo que traz entre parênteses é o que você vai completar. Vai pegar agora. Tá vendo? É esta estrutura. Tudo que está entre parênteses é o que você vai colocar. Desse modo, é necessária uma ação do. Do quem? Do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, do meu professor, do meu vizinho, do meu cachorro. Uma ação de quem? Quem vai fazer isso? É mais de um, até 3 você pode colocar. Uma única ação que pode ser desenvolvida por até 3 agentes. Máximo, estourando 3, ideal 2. Que deve, por meio de, modo, por meio de. O que é o modo? A ação, mas o detalhamento. O detalhamento é que é o fundamental. Como? É esse aí que tá o como. Aquelas redações todas que eu coloco para vocês, que eu vou lá e escrevo como? E coloco uma interrogação. Que deve por meio de... O que é a ação? Criação de lei? Aplicação da lei? Fiscalização? E aí, aqui entram aquelas questões. Conscientização. Nunca... Lembra das duas coisinhas? Os cachorros latindo. Ignore. Lembra das duas... Os 2 elementos que eu proibi. Conscientização e campanha. Eu não quero ler. Se aparecer isso na intervenção, é 0. 0. Se aparecer conscientização e aparecer campanha, é 0 na proposta 5, ok? A ação é
E o detalhamento, tá? Se é uma fiscalização, quem vai fiscalizar como? Vai ficar na rua, vai ficar com barreira, vai ficar indo na escola, vai ficar visitando a casa das pessoas? Como? Detalhem, especifiquem ao máximo. Com a finalidade de o que se pretende conseguir com aquilo ali. E assim ter algo. Ou seja, detalhar. Então, vocês vão pegar essa estrutura e completar com as informações que vocês querem colocar. Pergunta. Copiaram? Eu não entendi. Com a finalidade de. Aí coloca a finalidade. E depois esse objetivo. Com a finalidade. Vou dar um exemplo. Digamos, com a finalidade de informar as pessoas sobre os perigos da contaminação e, assim, obter o objetivo de diminuir a contaminação. A diferença entre a finalidade e o objetivo. Entendi. A finalidade, eu vou informar as pessoas. Por exemplo, eu vou acrescentar toda a escola quando... Digamos, vou fazer uma coisa doida aqui agora, viu, gente? Já pegando o tema coronavírus da UVV. Quando voltar, todo mundo vai ter uma disciplina sobre pandemia. Sobre como sobreviver na pandemia. Aí vem uma aula específica para lidar sobre isso. Com a finalidade de quê? Informar os alunos. A finalidade. Informar eu posso, conscientizar não. Informar eu posso. E assim diminuir os números de contaminação, que é o objetivo. Ficou claro, Samuel? Entendi. A finalidade é o que. O objetivo é o fim. É o que acaba, é onde você chegou. A Isso, finalidade é o que você vai fazer para isso. isso. A Meio que isso. finalidade é mais aqui, a curto prazo. Aham. A curto prazo. O objetivo é a longo prazo. Já foi cumprido. O objetivo já foi cumprido, cara. Isso. Não, a finalidade é cumprida agora para que eu tenha certeza de conseguir esse objetivo no futuro. Então, Ah, ok. porque eu também não sei se vai diminuir, mas assim, o objetivo é mais no futuro. O que eu quero com isso? Então, a finalidade é mais aqui. A aula tem uma finalidade. A finalidade da aula é informar. Finalidade. Informar para quê? Para diminuir os casos de contaminação. Objetivo. E esse objetivo é que está relacionado diretamente com o problema que você colocou lá em cima na argumentação. Aí nesse objetivo, o objetivo é eliminar aquele problema que você colocou lá em cima, entendeu? Lembra disso. Eu só vou conseguir fazer uma proposta de intervenção se eu tiver apresentado um problema. Porque não tem como eu resolver algo sem ter o algo a ser resolvido. Então eu preciso ter um problema. E esse objetivo é a resolução. Aí pontos importantes. Então, reforço isso. A finalidade é o que eu vou fazer aqui a curto prazo. O objetivo é o que eu vou alcançar a longo prazo. Vocês não precisam criar coisas mirabolantes. Ao contrário, proposta de intervenção, quanto mais simples, mais eficaz. Porque se a gente pensa, por exemplo, continuando no tema, coronavírus. As pessoas têm informação total sobre isso? Por exemplo, nesse final de semana, olha quanto tempo que a gente está passando sobre isso. Domingo, uma pessoa veio me perguntar quais eram realmente os sintomas do coronavírus. Gente, então, depois de tanto tempo, depois de falarem tanto sobre isso, tem gente ainda que não sabe. Tem gente ainda que não sabe quais os sintomas, né? Então, essas pessoas precisam ser informadas. Agora, a questão de conscientização. Por que eu não posso usar conscientização? Essas pessoas todas que estão fazendo festinha, indo pra praia e se aglomerando em shopping, em rua e tal. Elas não sabem? Elas não têm consciência do perigo, gente?
Não sabe que estão na pandemia, não? Sabe. Então, não agem diferente por quê? Repara, ser conscientizado não significa que você muda a sua ação, né? É como um fumante que sabe, sei que faz mal, vai parar de fumar? Não, não vou. Sou consciente de que isso faz mal, mas não vou parar de fumar. Então, ser consciente de alguma coisa não significa que você vai mudar o seu comportamento em relação àquilo ali. Tá? Por isso que a gente não usa conscientização. Ok? Aí, para tentar ajudar vocês um pouco mais e pensar na intervenção com um tema específico, eu trouxe hoje o tema que eu postei ontem, para a gente montar junto aqui um esquema. Tá? É o tema que eu postei ontem, segunda-feira, lá no portal. E eu queria que a gente discutisse ele junto. Eu vou fazer isso com outros temas com vocês. Não vou dizer que eu vou fazer toda semana, mas eu vou fazer isso com outros temas da gente tentar mudar. Então pega aí o caderninho, vão pensando no rascunho aí, no esquema do que eu posso colocar para poder montar essa estrutura. Eu coloquei lá que ela é para a corretora, mas quem quiser pode usar no plantão e pode também me enviar por e-mail se quiser para eu dar uma olhada. Tá certo? As que eu coloco que são para corretora, assim, como eu falei com vocês, gente, vocês nunca precisam me perguntar se podem me enviar um texto, não. Toda vez que quiserem me enviar o texto, podem. Eu vou fazer a leitura para ir trabalhando com vocês. Antes de começar, alguma perguntinha? Eu acho que ninguém... Acho que conheço meu gado. Ninguém leu o texto ainda, né? Então... O que eu devo fazer? Peguei lá a coletânea. O que eu devo fazer primeiro? Tema, óbvio, né? Aqui o tema tá lá no final. Gritar, xingar, reclamar, chorar, tá certo. Depois dessa parte, né? A gente pega, abre a prova, olha, se desespera, chora. Respira e começa. Processos, normal. Vou pro tema, tirar as palavras-chave. Batendo na cara. A Bruna é tão violenta, né? A Bruna é tão violenta. Ô, Bruna! Tão violenta. E piorou. Antes ela socava o travesseiro, imaginando que o travesseiro era eu, né? Olha o que a pandemia tá fazendo com Bruna. Ela socava o travesseiro, pensando que o travesseiro era eu. Agora ela soca a cadeira. Essa menina é agressiva. Vestimentas religiosas no esporte. Deixa ela. Legitimação da opressão ou liberdade de manifestação religiosa. Ei, que tema danado. Danado para deixar a gente doido. Danado nesse sentido. Né? Olha isto. Vou repetir. Samuel perguntando o que isso tem a ver com opressão. Vamos ver. Coletânea vai dizer pra gente, Samuel. Vou repetir o tema. Vestimentas religiosas no esporte. Isso já define? Sim. Eu posso falar de qualquer tipo de roupa? Não. Vestimenta religiosa. Em qualquer lugar? Porque na minha rua tem alguém que anda com burca. Não, não importa, não interessa. É no esporte. Isso já faz assim com o tema. E delimita. Delimita um monte de coisa. Eu vou falar só da vestimenta religiosa e só no que diz respeito ao esporte. Essa vestimenta no esporte, ela é uma legitimação da opressão. Opressão que Samuel vai saber, Samuel e os outros vão saber já por quê. Ou ela é uma liberdade de manifestação religiosa. Eu sempre falo para vocês que vocês precisam transformar o tema em pergunta. Quando o tema já vem em forma de pergunta, já resolve boa parte do caso. Eu tenho que me posicionar. Ela é uma coisa ou ela é outra? Eita, mas eu não tenho noção. Nunca parei para pensar nisso. Vou refletir em cima da coletânea para tentar formar o meu ponto de vista. Mas
O que eu preciso ter no meu texto? O seu texto precisa ter os termos vestimenta religiosa, esporte, opressão, liberdade religiosa. Você tem que dar um jeito de colocar estas palavras ao longo do seu texto. Já começa por aí, tá? Volto lá. Vamos entender o porquê disso tudo. Texto 1, tem a foto aí. O que aconteceu? Por quê? Isso foi um debate no ano passado, né? Eu creio que vocês não tenham se ligado nisso. Samuel, se não tivesse coletânea, será que alguém pensaria em um homem fazendo caminhadas de batina? Não sei. Não me espanto, Samuel. As pessoas pensam em coisas muito loucas. Muito loucas. Então, eu não me espantaria. Olha só. Isso foi uma discussão ano passado. Você vê que o texto aqui saiu na BBC em fevereiro de 2019. Eu imagino que vocês não tenham se ligado, porque assim, na segunda série vocês não paravam tanto para pensar em temas assim que pudessem aparecer em uma redação. Então talvez não tenham se ligado a isso, mas foi uma questão que surgiu, que foi bem discutida no início do ano passado. Então tanta coisa já aconteceu. Talvez tenham até visto, mas não estejam ligando, né? A coisa passou por vocês. Tá, a coletânea agora vai definir. Por que opressão e por que liberdade? Por que se chegou nesse pensamento? Por que se chegou nessa discussão? Notícia da BBC. Recentemente, uma conhecida marca de materiais esportivos decidiu suspender as vendas de seu hijab esportivo, que é um lenço que cobre o cabelo, mas deixa o rosto livre. Ele seria vendido em 49 países. É esse lenço que tem ali na imagem. Vocês sabem que tem vestimentas diferentes, né? Normalmente a gente se fala muito da burca, é aquela que fica só com a telinha, né? Só a telinha, nem o olho, como a gente vê, então ela tapa tudo e é uma telinha na frente dos olhos, a burca. Tem o chador, que é aquela que fica com o olho fica sem nenhum elemento tapando, né? Tapa o rosto, mas o olho fica de fora. E o hijab, que é esse que tapa os cabelos, mas o rosto todo fica de fora. Então tem uma diferença, tá? Tem uma diferença entre as vestimentas. E esse daqui, ele era vendido porque, por exemplo, um jogo de futebol feminino em um país muçulmano, as atletas precisariam estar com isso durante o jogo. Precisariam estar com isso, tá? Então, essa loja vendia esse próprio para esporte, né, com tecido próprio para esporte, porque tem tecido diferente, tem os bordados, tem toda coisa, e tem o próprio para você praticar esporte. E ele era vendido em 49 países. Tá? Em 49 países. Mas essa marca decidiu suspender as vendas. A empresa foi acusada de promover a violência contra as mulheres muçulmanas pelo fato de o hijab ser visto por várias pessoas como um elemento opressivo. Não, Renan. Não. Ser visto como um elemento opressivo. A ministra da Saúde da França, Agnès Buzyn, afirmou que, embora o produto não seja proibido na França, não é uma visão da mulher da qual eu compartilho. Eu preferiria, ela falando, eu preferiria que uma marca francesa não promovesse o lenço. Tudo que pode levar à diferenciação entre mulheres e homens me incomoda. Aurore Berger, porta-voz do partido francês A República em Marcha, também criticou a venda do produto, sugerindo um boicote à rede. O esporte emancipa, ele não submete. Minha escolha como uma mulher e cidadã
será deixar de depositar minha confiança em uma marca que afronta nossos valores. Outras pessoas, contudo, defenderam a marca pela ação inclusiva e lamentaram a decisão da empresa de suspender as vendas. Inicialmente, a empresa havia defendido a venda do hijab, alegando que era uma forma de tornar o esporte acessível a todas as mulheres do mundo. Qual a discussão? Bom, as mulheres muçulmanas, elas em público, elas têm que estar com esse lenço. É uma determinação religiosa. Se o esporte aceita isso em campo, se uma empresa vende isso e as mulheres, quando forem praticar o esporte, elas estão com isso, elas vão poder praticar o esporte. Se elas não estiverem, não é que ou elas não vão, a religião delas não vai permitir que elas pratiquem aquele esporte, porque elas não terão um equipamento adequado para poder participar. Então, a discussão foi nesse sentido. Ele colocou aqui. Então, Renan, é muito doido, porque vem assim, você tá lidando com questão religiosa. É uma discussão sempre muito complexa, né? E aí, olha, são argumentos, os dois argumentos fazem muito sentido. Porque de um lado, eu penso, eu quero incluir todas as mulheres no esporte. Acontece que algumas mulheres, por questão do país em que ela vive, por questão da religião que ela pratica, essas mulheres terão que colocar esse lenço para poder praticar o esporte. Então, se eu quero permitir a elas a prática, eu vou ter que permitir que elas estejam com o lenço. Mas outros já dizem, não, isso é um absurdo. Assim como tem toda a discussão a respeito de burca e todos os elementos, que é uma opressão em relação à mulher. Então, vejam que é um tema, se posicionar aqui é difícil. Vocês vão ter que rebolar. Rebolar para poder se posicionar aqui. Pesquisar sobre isso. Texto 2, do Opera Mundi. Site muito legal, viu? Site muito bom para... É estranho, é difícil, Samuel. É difícil. Eu acho que o estranho tem a ver com o sentido de que, assim, não são coisas que a gente pensa cotidianamente. Porque não fazem parte, né? A gente não lida com isso, não faz parte do nosso cotidiano. Então, a gente não tinha parado para pensar. Ela provavelmente foi consultada, né? Provavelmente ela foi consultada. Mas não é metendo o nariz porque foi uma discussão grande, então muita gente se posicionou. Muita gente. É porque vocês não estão recordando sobre isso. Foi uma discussão muito grande. Porque, assim, a proibição do uso... a questão da opressão está aí. Se você obriga a mulher a usar o lenço durante o esporte, é uma opressão. Mas se você proíbe a mulher de jogar por ela estar com o lenço, não é uma opressão também? Digamos, eu quero estar de lenço, eu quero. E aí eu vou jogar em algum lugar e me dizem, não, se você tiver com lenço aqui, você não vai poder jogar. Não é uma opressão também? Me proibir? Né? E a opressão vem de diversas formas. Depois eu vou mostrar uma charge aqui para vocês relacionada a isso. Texto 2. Essa marca de materiais esportivos se submete ao islamismo, que tolera mulheres apenas quando tem a cabeça coberta com o hijab para afirmar sua submissão aos homens. Ela, portanto, nega os valores da nossa civilização no altar do mercado do marketing identitário, declarou no Twitter a polêmica Lydia Groas, porta-voz do partido francês Os Republicanos. A marca, respondeu a Groas, também nas redes sociais. Fique tranquila. Não negamos nenhum dos nossos valores. Sempre fizemos tudo para tornar o esporte mais acessível em qualquer lugar do mundo. Esse hijab era uma necessidade de algumas praticantes de corrida, então respondemos a essa necessidade esportiva. Do país, não. Da religião. Da religião. Países muçulmanos, sim. Em países muçulmanos, aí é uma vestimenta do país, porque é o país muçulmano, de quem pratica a religião. Mas, por exemplo, se
qualquer uma das meninas aqui, se a gente for viajar pro Irã, a gente vai ter que chegar lá e colocar lenço. Tá? Eu, então, vou ter que esconder esse cabelo curto muito, né, gente? Eu disse isso? Não, eu não disse isso, não. Não, não param. Quando é esporte oficial, em países que exigem isso, não, por exemplo, o time vai jogar, se dá o exemplo da França ali. Se for jogar França e Irã, as mulheres do Irã vão colocar o hijab. Vão jogar assim. E aí a questão, quem organiza o jogo vai proibir? Ela fala assim, não, aqui nesse campo ninguém anda, ninguém entra com lenço na cabeça. Não seria uma opressão também? É nesse sentido que eu falei. Então, a opressão pode vir do lado de quem obriga a mulher a usar, mas a opressão pode vir também do lado de quem proíbe a mulher de usar. Porque a gente tem sempre a questão assim, não, nós não somos os opressores. Nós não somos. Quero achar uma coisinha aqui pra vocês. Mas eu vou demorar pra achar, depois eu mostro. Não teria que parar. Vai demorar muito. Enfim, depois eu acho e mostro pra vocês. Porque a gente tem que tomar muito cuidado, e isso fica muito forte em uma dissertação, quando escapa o que você pensa. Porque a nossa tendência é criticar o outro. Bom, a mulher tá com um lenço na cabeça porque ela foi obrigada a colocar o lenço na cabeça. Sempre? Será? Sempre? Não sei. Em muitos lugares, sim. Não nego? Óbvio. Claro. Em muitos lugares, sim. Mas eu não posso generalizar. E aí, ao mesmo tempo, exigir que ela não use, proibir de usar, proibir, falar que... O que acontece? Uma loja de esportes, ela vai vender o quê? Ah, tem gente que gosta de malhar com shortinho curto. Então, ela vai vender shortinho curto. Tem gente que gosta de malhar de calça. Ela vai malhar. A loja vai vender a calça. Tem gente que gosta de... Sei lá, cada um tem uma preferência na hora de praticar uma atividade física. E tem gente que vai malhar e vai colocar o hijab. Então, eu tenho uma empresa de esportes, eu vou fabricar um para que as mulheres possam usar na hora de praticar o esporte. E ela compra se quiser ou não. Né? Ela usa se quiser ou não. Deixa eu ler aqui. Em uma redação, se eu ficar em um lado e defender a não opressão, mesmo claramente havendo do outro, eu perco meu argumento. Se você souber defender isso, não. Não, de forma alguma. Muito bom você colocar isso, Renan, porque assim, às vezes as pessoas acham que tem que falar bonito para o outro aceitar. Ou eu tenho que ter aquele pensamento que as pessoas que fica definido, né, o politicamente correto. O politicamente correto. Isso é um risco, porque se você não estiver falando exatamente o que você pensa, você vai cair. Você vai cair. A questão é você treinar e perceber o que você defende melhor. Primeiro ponto. A sua opinião não vai ser questionada. Não vai ser questionada. Se você, Renan, fosse escrever uma redação e falasse, não, as mulheres têm que usar burca, não, a sua opinião não vai ser questionada. A questão é como você defende essa opinião. Que argumento que você usa para defender essa opinião? Lembra, eu contei para vocês de uma redação na UFES que o rapaz tirou a nota máxima defendendo o alcoolismo. Eu contei isso para vocês antes da gente entrar em suspensão das aulas. Ele defendeu o alcoolismo. E ele tirou a nota máxima, porque o texto dele era muito bem escrito. Né? Então, o que você coloca... Aqui tem até um ponto interessante que você pode... Eu posso achar que é uma opressão até certo ponto e, por outro lado, uma manifestação religiosa? Pode,
Você não precisa também ficar totalmente de um lado, totalmente do outro. Isso não é ficar em cima do muro, não. É você dizer, olha, até determinado ponto eu concordo com isso, até determinado ponto eu concordo com aquilo. Certo? Menino, já deu 10 horas. Vocês têm aula agora, né? Não, agora olha só. A leitura aqui, vocês acham que isso ajuda vocês a pensarem em estrutura? Então, vou fazer o seguinte. Eu vou fazer isso com mais frequência, com os temas. Tá? Vou fazer isso com mais frequência, da gente discutir os temas aqui e procurar sempre assim, temas que sejam totalmente fora da nossa realidade, tá certo? Ítalo, quer alguma coisa? Foi sem querer. Se quiser, fala aí. Então, vamos terminar aqui. Eu vou encerrar. Tentem escrever. Se quiserem me enviar, esse que escreverem também se podem. Tudo bem, faço isso direto também. Tem as pessoas do plantão essa semana. Quarta-feira e sexta-feira nos encontramos para vocês conhecerem a Débora, combinado? Até lá, qualquer coisa é só mandar mensagem, dar gritando, sinal de fogo, certo? Bom dia, boas aulas aí para vocês.